João Paulo Clemente Júnior. João Paulo Clemente Júnior. Você vai ser o primeiro, inclusive, que eu vou jogar aqui minhas perguntas. Você vai... Eu tô desesperado e você é minha última esperança. Eu vou explicar por quê. Mas antes disso, eu quero agradecer demais a sua presença. Falar que você é uma das pessoas que eu mais pensei em entrevistar. Que bom, viu? Porque eu já tava ficando angustiado. Não, porque todo mundo que eu falei, eu vou trazer o João Clemente aqui pra gente bater um papo. Todo mundo falou o seguinte, é só você falar... Ô, João, tudo bem? Conta aí sua história. Que eu não preciso falar, porque você tem uma oratória fantástica, a gente vai chegar nisso. Mas eu vou contar agora porque essa é a minha última esperança. Vai lá. O meu quadro chama Humor de Quinta. Tudo bem. E muita gente já pediu pra eu mudar o nome do quadro. Por quê? Não que as entrevistas que eu fiz até agora não tenha graça nenhuma. Mas era pra ser um pouco mais engraçado. E você é conhecido por ter o maior e mais belo sorriso da Câmara Municipal de Araraquara. Foca nele. Foca. Então é a minha esperança. Vamos ver se a gente consegue bater um papo aqui bem descontraído. E, de novo, eu vou agradecer a sua presença, João. Que prazer imenso ter você aqui do meu lado. E vamos começar pelo seguinte. A gente já bateu 4 horinhas de papo lá fora, porque olha, pensa num homem que tem história, esse rapaz aqui. Jovem, inclusive. Ele não vai revelar a idade, evidentemente, mas um rapaz muito jovem. A gente já conversou muito. E eu quero perguntar o seguinte. Da infância, você tem uma pinta de que deu um trampo lascado aí pros pais, que é fato? Olha, na verdade, vamos botar ordem nesse negócio aqui. Vamos lá. Essa semana que passou, alguém me disse que eu tinha 44 anos. Então eu já vou começar desmistificando isso. Apesar de eu estar muito cansado, eu tenho só 32 anos. É um menino. Eu sou de 91, eu sou geração saúde, né? Anos 90, anos olha 90, a chegada da internet. Banheira do Gugu. Carla Pérez. Vira. É dessa época que eu sou. Você é novão, que não aparente. Mas... Não aparenta, esse que é o problema. Mas você acha que a política dá uma O judiada? quê? Política e o casamento. O casamento? Mas não então já aproveito pra mandar um beijo aí pra sua esposa. Meu amor, era pra ela estar aqui conosco, acompanhando os bastidores, mas ela falou, olha, vai você que você fala muito. Não, fica pra próxima, porque eu já deixo aqui um convite estendido aí pra próxima. Perfeito. Mas conta aí, João. Mas é isso, assim, ó, eu sou... a família do meu pai é muito numerosa, da minha mãe é menor, mas bastante família, bastante churrasco, bastante festa. Eu sou conhecido como o sobrinho arteiro, né? Meu avô, no auge do Alzheimer dele, já no fim da vida, era engraçado que ele só lembrava o meu nome e de mais uma outra prima. Olha só. O filho do João Paulo tá aí, e ele tá aprontando, né? Eu me lembro uma vez, por exemplo, que meu avô gostava de planta. Ferroviário aposentado, aquela coisa. E eu cheguei na casa dele, ele tinha aquelas orquídeas bonitas e tudo mais. E eu gostava de água, de fogo, essas coisas que chamam a atenção de criança. Sim. E eu molhei as orquídeas do meu avô na hora do almoço. E orquídea não pode ser molhada na hora do almoço. Matou tudo. Matou as plantas. Ave Maria, João do céu. Uma loucura. Isso com quantos anos, mais ou menos? E eu sou arteiro dos 10, 11, mas desde antes, né? Desde antes. Você nasceu em Araraquara? Nascido e criado aqui em Araraquara. Meu pai era ferroviário. E aí, um tempo, ele trabalhou em Casa Branca. Nós ficamos um período em Casa Branca. Quando começou o quebra-quebra da ferrovia, ali em 95, 96, meu pai retorna pra cá já, a gente abre um comércio, mas nascido e criado em Araraquara. Sou filho desse torrão. E tem um bairro que você viveu mais tempo? Assim, que você fala, é o meu bairro. Olha, você foi a família é bem eclética, e como a gente é grande, andou em vários lugares. Mas a família da minha mãe é da Vila Xavier, onde eu moro hoje, e a família do meu pai é da Vila Ferroviária. A casa dos meus pais é ali no Jardim Tabapuã. Sim. Próximo do SESI. Então a gente fala vila, né? Meus amigos da igreja falam... Vila. Não, você eu sou da vila. Sou da vila. E não gosto que fale, tipo assim... ele é de outro canto. Porque agora, não sei se você já viu a CPFL, quando é lá no Parque São Paulo, ela põe entre parênteses Vila Xavier. Isso é uma ofensa pra nós da vila. Aqui o estúdio é Vila Xavier também. Tomando seu banho, isso aqui é Santa Júlia. Não, é vila. Sai fora. Eu falo pra todo mundo que porque fora, a vila é muito conhecida, né? Muito. Então, por exemplo, você tá em São Carlos, em outras cidades que o pessoal conhece Araraquara, só conhece vila e só, né? Então, onde fica o Santa Júlia? Não, lá na vila. Na vila. Isso é conversa fiada. Não, diz que tudo pra cada linha é vila, não é? Não tinha... Era, hoje não. Não é? Hoje não, mas tem jardim, tem parque, tem diversão, tem tudo. Não, mas o Santa Júlia é vila. Não vamos entrar nessa mudar polêmica. isso. Não vamos mudar mas eu isso. sempre falei, eu tive muitos amigos, gozado,
que eu nunca fiz muita amizade ali na região de casa. Por causa da família, sempre tava fora. Então, assim, a maioria dos meus amigos é Melhado, Samidei, Vale. E aí eles sempre falaram, João é da Vila. Porque eu gostava disso. Sim. Eu zoava com isso. No IEBA, por exemplo... Você estudou lá, João? Eu sou do IEBA. Tá brincando? Eu estudei no IEBA também. Você não pegou a fase Malaspina, não, né? Imagina a chave batendo. Vixe, Maria! Chave batendo. Não tô acreditando. Malaspina. É mesmo? Malaspina. O Fusca Azul. Fusca Azul! Fusca Azul! Nossa, eu não tô acreditando. Outro dia eu fui no IEBA e eu votar pro Conselho Tutelar. Sim. Agora, a eleição. E eu cheguei lá e escutei o barulho da chave. E aí eu falei pra minha esposa, o diretor botava ordem nisso aqui. Com a chave. Com um molho de chave. Mas você enforcava a aula? Não, me respeita, menino. Eu vou pra escola pra enforcar aula. Você estudava, Eu ia lá dentro. Você descansava um pouco dentro da sala de aula. Dentro da sala. O Malaspina, ele tinha uma técnica que ele, mesmo com aquele barulho da chave, ele conseguia encurralar a galera que enforcava. Dependendo. Eu sou da turma que dava uma enforcadinha de aula. Entendi. E ele conseguia... A gente entrava tudo numa sala, os enforcadores, e ele vinha com o chaveirinho, ele só abria a porta e pegava um por um. Ó. Vai pra lá, vai pra cá. Eu fui muito pra diretoria, porque eu falo muito, né? Não. Meu problema é esse. Oxi. Na terceira série, no Antônio Lourenço Corrêa. Meu pai foi comigo até a escola, e aquele dia, o primeiro dia de aula, eu achei estranho. Ele foi, e eu falei, pra me deixar, vai embora, né? Que nada, ele foi e entrou. Aí ele foi, entrou, cantou o hino, porque naquela época cantava-se o hino, cantou o hino, os professores apresentando. Eu falei, pai, você não vai embora? E ele, calado, foi comigo até a porta da sala da terceira série. Professora Rosângela. E aí ele chega, a professora põe lá, a professora vem me recepcionar, que bacana, não sei o quê. E meu pai fala, eu vim aqui pra avisar pra senhora, meu filho, João Paulo, e ela rindo, ele fala, a senhora pode parar de rir, por favor? Aí a professora tem aquele choque. Ela fala assim, meu filho, João Paulo, ele é um menino inteligente, ele é esforçado, a senhora só não pode fazer uma coisa, a senhora só não pode deixar ele falar. E ela voltou a rir, ele falou, por favor, a senhora pode parar de rir? Ela fala, não, mas tá bom, então eu vou me controlar. E aquele tempo a gente começava em janeiro, finalzinho de janeiro, o carnaval voltava depois. Na segunda semana de aula ela escreveu no caderno, hoje o João Paulo falou muito, não se comportou. Meu pai respondeu assim pra ela, eu avisei. Bom ano letivo. Ô, João, me conta uma coisa. Você falou de família numerosa, irmãos, irmãs? Tá. Eu tenho uma irmã mais nova que eu. Inclusive, beijo, Carol. A Carol tá na Irlanda hoje. Olha que bacana. Fazendo intercâmbio. Era pra voltar agora em dezembro, mas não vai vir, graças a Deus. Alguém tem que ficar rico na família, lógico. Né? Que seja a Carolina, então. E eu tenho uma irmã mais nova, então ela é um ano mais nova que eu. E meu pai teve um filho antes de casar, seu irmão mais velho, o Flávio. Beijo, Flávio. Flávio mora em Taquaritinga, tem 2 crianças. Que bacana. Mas o nosso núcleo familiar, meu pai teve 6 irmãos, um tio não teve filhos e o restante todo teve um casal. Um casal. Então, meu núcleo familiar, a gente se relaciona primos e irmãos dessa forma. Porque meus primos foram meus irmãos, as mais velhas, os mais novos. Mas o terror mesmo era eu e a Carol. Ô, João, e você falou do seu pai. Seu pai, ele foi um pai rígido? Meu pai, Deus o livre, guarde, credo. Muito rígido. Linha dura. Meu pai, eu falava assim pra ele que ele era tão justo, que ele chegava a ser ruim com a gente, credo. Ele não deixava destoar muito da coisa, não, né? Meu pai era... também... Mas não cometia exagero, ele era por questão de rigidez. Rigidez mesmo. Muito, sempre prezou muito por educação, sempre prezou muito por horário, falar na hora certa, essas questões assim... polidez, fluência, né? Meu pai gostava muito disso. Então, tinha horário pra comer, tinha horário pra dormir, tinha hora pra chegar em casa. Tudo que eu e a Carolina tentamos ser boêmio, ele foi podando. Já a mãe mais tranquila. Minha mãe, uma bruxa que se diga de passagem, ela pensou que eu ia elogiar minha mãe, porque ela era muito parceira do meu pai. Então quando ela precisava se voltar contra nós, beijo, Márcia, te amo. Ela não poupava não, viu? Minha mãe não é aquela que falava, eu vou contar pro seu pai, e não contava. Ela contava, e às vezes quando ele se voltava contra nós, ela falava, pai, que eu fiz, meu Deus do céu. Então ela nem jogava no nosso time, às vezes ela jogava contra. Mas minha mãe é aquela que passava, conseguia botar panos quentes, que como ele era muito bravo, precisava de um termômetro na casa, né? Ô, João, e a gente percebe que essa educação rígida serviu muito. Não, menino, eu sou grato.
Meu pai morreu vai fazer 9 anos. Foi um câncer de pulmão. Não tenho dúvida que foi a maior dor que eu passei até hoje. E quando eu palestro na igreja, assim, tudo mais, né? Quando eu posso, eu sempre falo para as pessoas que cada tapa que o meu pai me deu, doeu. Não tô falando que não doeu. Mas eu viveria tudo novamente. Pelo entendimento que eu tenho da vida hoje, pela compreensão que eu tenho de mundo hoje, cada correção valeu a pena. Serviu. Muito. E a gente percebe, agora eu vou falar como espectador realmente, né? A gente percebe até como você é vereador, né? Hoje, a gente percebe, por exemplo, nas sessões, você é de uma educação, assim, fenomenal. Eu acho fenomenal a sua educação. E você citou essa questão religiosa. E tem duas coisas que eu acho muito bonito em você, que você leva isso para a sessão. Que eu acho que você é muito você nas sessões. Você não faz um teatrinho ali, um personagem e tal. Uma é a questão religiosa, porque você aparenta ser uma pessoa muito religiosa. E uma coisa que eu acho fantástica é que você sempre, em quase toda a sessão, você cita um familiar seu. Porque assim, a família, ela não é uma extensão minha. Ela é de onde eu vim. Eu até repito essa frase com muita frequência. Mas... A gente fez até uma brincadeira, te cortando rapidamente, com uma música, né, que você cantou, que você lembrava do seu avô, que ele cantava pra você, né? E a gente fez até essa brincadeira, acho que você entendeu, não foi brincadeira. Aliás, foi uma homenagem. Uma homenagem. Isso, uma homenagem. Não sabia desse seu lado artístico também, mas a gente até fez isso e puxando esse gancho com relação à família. Você sempre cita seu avô, né? Muito, assim. São pessoas, minha família, os tios, as tias, né, que vieram casadas, os primos de extensão, a família grande, além do núcleo familiar, a família extensa, é uma coisa muito viva em mim. Muito forte, eu prezo muito por isso, valorizo, e também valorizo a dos outros, né? Não faz sentido eu valorizar a minha e não a do outro. Então, as compreensões que tem de família hoje, né? Então, eu gosto muito desse lado. E como eles são constitutivos meus, tudo que eu conto a partir das experiências que eu tenho com ele. Então, quando eu falo do meu avô na sessão, eu tô falando de algo que era uma memória afetiva muito forte em mim e que eu levo pra política, eu levo pra religião, levo pros outros espaços que eu pertenço. A questão de religião vem de pai e mãe, João? Você não tem noção, menino, olha que coisa. Meus pais são católicos até uma fase da nossa vida não praticantes. Eles inserem a gente na pedagogia católica, como muitas famílias acabam fazendo, e a partir... eu conto ali mais ou menos de uns 13, 14 anos, eu faço uma experiência religiosa forte de Deus. Uma irmã da minha mãe, que tem um processo de conversão para o catolicismo, tia Renata, beijo também. E a tia Renata, então, me insere no orbe católico a partir de uma experiência, que não sei se você conhece, a Renovação Carismática Católica, vou falar uma corrente pentecostal dentro da Igreja Católica, mais recente. E eu faço essa experiência e vou trazendo meu pai e minha mãe para a vivência praticante mesmo, né? Ensino minha irmã e tudo mais. Mas eles me deram a catequese básica. E aí eu sou inserido no orbe católico, tomo consciência da minha fé. Mas é bonito porque a família do meu pai, ela não é toda católica como a da minha mãe. Hoje nós temos dissidências na minha família, da parte da minha mãe tem evangélicos da Igreja Universal, que a gente comunga. Mas na família do meu pai era mais interessante, porque lá tem budista, Nitrem Daishonin, meus tios, um tio mais velho e um mais novo. Tem um tio meu que é kardecista, mesa branca. Tem um tio meu que professava a fé católica ali, meio de vai e não vem. E tem uma vasta parte da família que vem das irmãs do meu avô, minhas tias-avós, que são umbandistas. E assim, nós quebramos o pau por conta de muita coisa na família. Mas a experiência religiosa de cada um era tão valorizada que nunca foi um problema para nós. Então eu venho, né, eu entendo a questão do sincretismo, não sou um adepto do sincretismo, mas eu compreendo essas realidades, porque eu cresci ali. Inclusive teve uma inauguração recente, que era uma homenagem à sua tia, foi uma tia-avó nossa, Geni Clemente. Geni Clemente, o Centro de Religiões e Matrizes Africanas, que foi inaugurado, né, pela prefeitura, uma obra que foi votada no OP do Orçamento Participativo da causa questão racial, e que foi entregue. E a tia Geni é uma irmã do meu avô, então uma tia-avó,
que conhece a mesa branca e vai terminar se desenvolvendo na Umbanda e constrói um legado. Minha tia faz a experiência dela de Umbanda num terreiro muito famoso aqui de Araraquara, terreiro da Dona Nena, madrinha Nena, né? Que também estamos agora resgatando esse episódio para poder contar. E a tia, então, desenvolve a espiritualidade dela. E eu tô vendo tudo isso desde criança, eu tô acompanhando esses movimentos. Então, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de não respeitar isso. Não é a fé que eu professo, Sim. mas eu não consigo pensar nesse contexto com desrespeito. Sim. Intolerância. E a gente percebe isso, inclusive, quando o assunto entra em pauta nas sessões, né, João? Sim, eu não consigo... No caso, nós temos praticantes de religião de matriz africana. Pode entrar, garçom. Deixa eu pegar esse gole já. Então você não vai vencer com esse copo. Eu fico aqui? Pode ficar, então, põe tá no bom, chão então. aí, João. Eu não consigo, Kaique. É muito constitutivo em mim essa questão de não é a fé que eu professo, mas eu não posso ser um problema, até porque a fé católica é favorável à liberdade religiosa, à liberdade de culto. Eu sou um bacharel em direito, conheço a lei brasileira nos seus aspectos, então também não posso dizer que eu sou contra. Eu talvez não vou promover, mas nunca impedir. Você falou da questão do... Você é bacharel em direito, eu não entrei nessa questão. A gente já pulou do Antônio Lourenço pro Ieba e pulou um pedação aí, que é a questão da sua formação, João. Você é bacharel em direito. Bacharel em direito hoje, pelo Centro Universitário de Araraquara, Uniara. Eu tive a minha vida escolar toda ali, na vila, e fui estendendo. Então eu fiz Eloá do Vale Quadros, lá na vila. Depois eu fiz Antônio Lourenço Correia, na vila. Vou para uma escola particular, no início do 5º ano, ali da 5ª série. Meu pai não aguenta pagar tudo, e aí a gente volta. Fez só um pouquinho. Um semestre na escola particular. A gente volta e eu vou pro João Manuel do Amaral, que é na Vila Ferroviária, onde tá a família do meu pai. E ali é um outro descoberto, ali também, um outro mundo. Tem acesso com pessoas de outras realidades. Aquela época, no início dos anos 2000, as escolas fortes, né? Letícia, se eu me dei lá o Kaique. Essas escolas fortes, e o João Manuel está inserido nesse contexto. Do João Manuel, eu saio no meio, na 7ª série, e vou pro SESI. O SESI. SESI da Vila. Minha mãe volta a trabalhar na indústria, e eu vou pro SESI. Fico 7ª, 8ª no SESI, que era considerado particular. Sim. Tinha esse negócio, não, e né? até hoje, uma dificuldade que é pra negócio pra dar. Mas vou pro SESI, faço essa experiência. Eu moro no quarteirão de baixo do SESI, então eu tô muito perto de casa, conheço um outro universo. Do SESI eu migro pro IEBA, faço colegial no IEBA, que é a maior escola. Uma coisa que eu sempre quis, que o IEBA era a maior escola com concentração de meninos negros, por conta dela absorver todos os bairros. Então o IEBA era um paraíso, assim, Nossa, só olhando. não sabia disso. O IEBA tinha uma concentração da negrada que era uma loucura. Eu lembro que tinha muita gente, por exemplo, do Santana ali. Eu lembro do Simon. Credo. Simon, um abraço pro Simon. Eu não acredito que você citou o Simon na minha entrevista. Simon, Bogé, a galera ali, eu lembro. Bogé, tudo mas certo. Mas essa questão do número não tem. Hoje eu falho com dados porque já não estão mais atualizados. Mas naquele momento, como o IEBA concentra, ele está na região central, mobilidade, e as outras escolas não dão conta de acolher, o IEBA reúne uma galera pesada. Então eu conheço a turma do Vale do Sol, que eu não tinha contato, a turma do Santana. Que eu não tinha tanto contato. E vou fazendo essa experiência, o IEBA é um paraíso. Maravilhoso. Só quem conheceu o Poeira. O Poeira? Eixe, Só quem fugiu do Poeira. O japonês da cantina e o Malaspina. Meu Deus do céu. É araraquarense, né? E outra, com um problema. Dionísio, professor de física. Deus o livre guarde. Não peguei esse cara, não, mas conheço o Dionísio. Conhece, né? Tem uma... Secundino? Teve aula com Secundino? Ixi, rapaz. Secundino matemática. Como eu disse, eu enforcava muita aula, mas eu lembro do Dionísio, rapaz, o homem era brabo, hein, moço? Das escolas, você falou que eu tenho cara de Peralta. Eu comecei a ficar obeso quando eu voltei pra Araraquara, em 96, que meu pai vem transferir. Mas você não é obeso, João, pelo amor de Deus. Ai, que bom. Não, você me ofende, porque... Não, mas eu tô já... A gente tá bem. E aquela obesidade mórbida que eu não tô fazendo nada pra reverter o quadro. E assim, por que eu não mato aula? Porque quem matava aula, geralmente, tinha uns meninos mais valentes, que além de matar aula, eles queriam pular o muro da escola.
eu não tinha força pra isso. Pra pular. Então eu sempre falei assim, se eu tiver que fazer alguma coisa, vai ter que ser dentro da sala de aula. Tinha que encarar o poeira. Quem pra quer? sair, que jeito? Menino, aquele monte de grade, o Carandiru moderno, quem consegue sair de lá? Complicado. Né? E esses estereótipos todos estavam ali, com o posto e tudo mais, e com uma raiva pessoal. Porque a geração antiga, e acho que você chegou a pegar isso, falavam que um Ieba austero, mais desenvolvido do que industrial. E a gente não peguei essa época. Eu pego o pessoal mais antigo. Mais antigo. Eu não sou tão velho assim. Eu tenho 39, João. 39? 39. Tá certo. Mas eu pego um pessoal na época que era IEBA e realmente disse Instituto, que era... né? Era brabo de entrar. O pessoal fala que tinha prova tudo mais. Ali e aí quando a gente chega, nós já pegamos uma realidade de escola pública. Já era mais tranquilo. Uma outra realidade, um outro contexto. Sim. Pós-redemocratização. Agora vamos entrar em assunto polêmico. Vamos lá. Eu não te perguntei, questão de oratória, João. Menino. Essa oratória que você tem, essa coisa aí, é uma coisa estudada ou é uma coisa que vem realmente, que você já citou que desde moleque você fala demais? Eu falo assim. Mas você chegou a aperfeiçoar isso ou já vem, de vocês? Tá, tem 3 coisas que eu vejo como um dado. Eu percebo que o núcleo familiar é muito falante. Uhum. Meus tios, quem não tem experiência de falar em público, falava muito na iniciativa privada, da parte dos momentos que eles têm. Nunca foi um problema falar. Então, por exemplo, a gente tem um costume de fazer um discurso na hora do parabéns. Uhum. Então, quando não fazia tinha um outro tio que fazia. Tio Mané. Um abraço. Então, nunca foi um problema. Mas eu entendo que a minha capacidade de fala tem a ver com um dom. De me mostrar. Vou te contar uma peripécia, então, rapidinho. Vai lá. A minha mãe fala de uma homenagem que teve no Dia das Mães, do Antônio Correia, que eu falava pra ela, eu falava assim, mãe, a professora escolheu um menino, e ela escolheu porque ele é loiro, zóio azul. E eu pedi pra ela deixar eu ir, e a professora não deixou. E aí minha mãe falou que eu fiquei a semana toda falando pra ela isso, e eu falava o texto, que o menino tava sofrendo pra falar. Pra aprender a falar. E aí, então, ela disse que ela chegou pra apresentação e o menino tava lá passando mal, com vergonha de falar. Ela disse que eu levantei e ela me viu indo falar com a professora. Ela falou, meu Deus, ele vai lá falar. E você fez o discurso? Eu fiz o discurso. Olha que coisa. Eu falo que faltou um pouquinho de peroba pra mim nesse sentido. Expressar. E eu gosto muito, essa coisa do riso, eu acho que ele liberta. Sim. O riso liberta. Você parece ser uma pessoa muito feliz. Mas você transmite isso, Não tenha dúvida. Eu sou muito grato à vida, muito grato. Feliz. Tenho 32 anos, mas eu acho que eu atingi a morte do meu pai. Vou escrever sobre isso ainda. Mas essa experiência de dor faz você olhar pra vida com outro quê e tudo mais. E a família também muito animada, muito festeira. Mas, a respeito da fala, eu acho que tem essa questão do dom. Mas todo dom precisa ser aprimorado. Sim. Eu não tenho dúvidas que a minha experiência religiosa me gabaritou, com toda a humildade digo isso, para poder expor o meu raciocínio. Então, a partir da vivência da fé católica, eu pude me desenvolver, conhecer pessoas e tudo mais. O carisma aperfeiçoado pela experiência religiosa. E hoje eu participo de um projeto, né, uma escola de oratória que era chamada Vox to You. Na igreja eu pregava, e aí agora eu conheço outras técnicas de comunicação que eu também acho que me permitem. Você dá aula de oratória? Eu estou na Vox to You, já faz 3 anos que eu estou lá, e eu ensino as pessoas a se comunicar bem. Aliás, fica a dica para quem quer falar melhor, né? Quem quer fazer um discurso melhor, porque tá feio os discursos hoje em dia. Meu Deus do céu, olha. Não ia fazer mal pra ninguém, né? Porca pipa, não. Tá feio. Então fica a dica, né, João? Vox to You, um abraço pra minha equipe pedagógica, um abraço pro pessoal da escola. E fica aí a chamada, Napoleão Samidei, próximo da captação de água lá embaixo. Manda uma mensagem que a gente conversa. É isso aí, eu vou botar o endereço aqui, ó, pra ficar Poxa bonitinho. Poxa vida! Né? Olha a Paty! Fica a dica aí. Ô, João, e a questão, vamos entrar agora na parte política. Vai, vamos lá. Você, quando surgiu a vontade, você saiu uma vez candidato a vereador, foi muito bem votado, inclusive, e não entrou. Isso. E na segunda você entrou, tanto que agora você é vereador. Mas essa vontade de entrar na política, de onde surgiu isso? Meus tios
e uma parte extensa da família sempre fez parte de movimentos culturais da cidade. Então eu tinha tio meu envolvido com o samba, eu tinha tio meu envolvido com a Festa do Carmo e a família, Baile do Carmo, eu tinha tio meu envolvido com sindicato e associações. Então, liderança e destaque sempre fui, sempre gostei de Grêmio, sempre gostei de... Meu pai falava, né, mas você se enfia nos negócios que não é possível. Então eu sempre gostei disso, é aquela questão do líder. Sim. Hoje, na política, inclusive, eu percebo que, assim, a minha liderança, ela é fugaz, ela é legítima, mas uma boa comunicação não garante todos os aspectos da liderança. É um ponto que eu trabalho em mim hoje, né? Então, sempre tive vontade. Conforme eu fui crescendo, fui vendo a questão do direito, aquela coisa toda, eu falava, olha, interessante isso aqui. Mas eu nunca teria me lançado se eu não tivesse conhecido um projeto que ele é iniciado dentro da igreja e depois ele vai se transformando em civil. Um grupo de pessoas que se reuniram, pensaram as realidades do Brasil, os problemas, e desde do âmbito nacional, estadual e municipal, e eles começaram, a partir desse pensamento do bem comum, a se organizar nas cidades. Esse grupo chegou em Araraquara, a gente teve contato com ele. Eu sou, então, convidado a participar desse grupo. E que me interessava mais nisso? Muita gente é boa para levantar problema. Que é expert nisso. Mas tem gente que não tem solução. Sim. E política, ela não é confronto. Ela tem conflito. Que é próprio da realidade humana, é próprio da convivência. Mas confronto... briga, guerra, não é o próprio da política. Até porque, a partir do conflito, da resolução do conflito, eu vou criando a pacificação que a sociedade precisa para se desenvolver. Então, esse grupo, em 2016, a partir do consenso, né, de uma reunião civil, eu sou escolhido. Então, existe já um tem apoio. uma espécie de votação. Passo por um crivo, né, das pessoas. Eu me predisponho, as pessoas escolhem. Eu sou votado ali dentro. É um grupo suprapartidário, apesar de ter um espectro ideológico, apesar de ter uma bandeira, mas ele nasce fora de um partido. E aí depois eu tenho que fazer toda uma investigação de partido, de espectro e tudo mais. Em 2016 a gente atinge uma votação muito expressiva. Naquele ano eu sou o 7º mais bem votado do município. E é engraçado que as pessoas que me procuravam naquele momento falavam assim, mas você dá cesta básica? Você está fazendo alguma obra? Porque assim, o que eu tenho de obra social, eu não tenho dúvida, é a evangelização. E para isso eu não tenho custo, muito pelo contrário. Acontece naturalmente que a partir da evangelização eu faço uma questão social, porque na evangelização você conhece realidades, você conhece vidas, e você vai começando a pensar nessas vidas. E a gente não entra em 16, eu e esse grupo, a gente não entra. Trabalhamos mais um pouco, vamos formando mais a nossa consciência, enraizando mais, formando identidade. E em 2020 a gente disputa num outro contexto. Pandêmico, sem poder fazer aquelas campanhas grandiosas. A gente já não fazia campanha no método antigo, né? Maneirada, aquela coisa. Mas assim, sem poder ter contato com as pessoas. E com a graça de Deus e com o trabalho das pessoas, com o trabalho desse grupo, a gente sai vitorioso. Estamos aí hoje no 3º. E é gozado assim, você perguntou se eu queria. Sempre vislumbrava. Mas se não fosse esse grupo me subsidiando, eu tenho quase certeza que eu não tinha ido. Ô João, e hoje, por exemplo, você falou pegou a pandemia durante a eleição e tal, e hoje a gente tem uma questão política muito polarizada, muito radical. E eu vejo que uma das críticas que as pessoas fazem a seu respeito, você é do PSDB, que é tido como um partido, o pessoal fala que é algo que fica em cima do muro, chapa né? branca. Não é nem lá, nem cá e tal, aquela coisa. Às vezes na Câmara você vota a favor do governo, que é do PT, que é de esquerda. Às vezes em determinado projeto você vota mais para a galera ali da direita. E hoje parece, é uma coisa que eu sempre falo, essa questão do radicalismo, que eu sou completamente contra, às vezes você leva porrada de tudo que é lado. Então, por exemplo, você vota um projeto um pouquinho mais voltado para a direita ali, a esquerda te maceta. Você vota um pouquinho um projeto ali para a esquerda, vem a direita e te maceta.
E que situação é essa? Como que você vota? Você vota baseado na escolha do partido? Como que funciona? Ou você vota pela sua consciência? Entendi. Você estuda o projeto e toda essa coisa toda. Aliás, eu faço uma pergunta ainda melhor. O João Clemente, ele tá em cima do muro ali? Ele tá mais para a direita ou ele tá mais para a esquerda? Onde tá o João Clemente? O político, o vereador que a gente vê hoje. Eu escutava na Câmara de uma parlamentar que ela dizia assim, quem tá em cima do muro apanha dos dois lados. E eu acho que eu sou esse aí muitas vezes, e na igreja a gente tem uma metáfora que fala assim, que se alguém tá em cima do muro, é uma analogia, que o muro é do diabo, então ele nem se preocupa, você tem que cair por um lado. Então as pessoas obrigam que a gente se posicione de um lado. E eu não tenho dúvida que se você me perguntasse assim, dentro do que é dito de espectro político, eu estaria relacionado hoje com o que a gente chama de centro-direita. Mas como eu já te dizia na nossa conversa antes, eu entendo a legitimidade dos apelos que vêm da questão do que a gente chama de esquerda. E das variações, tanto que a direita e a esquerda possa ter nos seus espectros. Mas eu não tenho dúvida hoje também que o pau maior está em quê? Existe uma esquerda que defende uma pauta que hoje é chamada de identitária, e existe uma direita que está mais vinculada com aquilo que a gente chamaria de uma pauta conservadora. E muitas vezes os maiores conflitos que a gente tem na política está no confronto dessas questões de assimilação das ideias a partir das ideologias. Seria o extremismo. O extremismo dos dois lados, né? Existe o pessoal daqui do identitarismo que quer se legitimar numa apropriação de poder acima do que foi feito até agora, e me parece que eles estão dispostos a fazer isso a torto e a direita, sem pensar. E existe um conservadorismo que, por sua vez, me parece que quer legitimar ainda mais o poder que teve até um certo momento histórico e que quer reafirmar. E hoje também, eu tenho uma pessoa que eu acompanho na Paraíba, um professor de sociologia, e ele diz assim que nunca foi exigido da sociedade conviver com ideias tão antagônicas entre si de forma harmônica. Porque existia sempre períodos de hegemonia de uma ou outra ideia. E hoje as pessoas querem que ideias que são diametralmente opostas possam conviver juntas. Então, encontrar a legitimidade, muitas vezes, do argumento e transformar isso. Porque, assim, eu não legislo para o meu público tão somente. Legislo para um grupo, uma comunidade mais extensa. E encontrar o meio termo, que é os sábios, os estudiosos dizem que a virtude, a meta da vida humana, ela está no meio, né? Ali no caminho. Então, fazer com que a política não seja confronto a todo instante, possa ser, a partir do conflito, ser solução, é uma meta pessoal. Ô João, e o que você tem achado esse período que você é vereador? Você provou aí já por 3 anos o que é ser um vereador. É bucha, é muito desgastante, é um negócio... Você acha que você tem mais coisas positivas ou negativas? A experiência que você está tendo nesses 3 anos? A nível pessoal, não tenho dúvida de que, assim, às vezes, eu sou muito... É como dizer da minha mãe, isso em mim. Eu sou muito simbólico. O simbolismo da vida me fascina muito, né? Acho que até a fé católica me fascina nesse ponto. Então, minha mãe, ela tem uns negócios tipo assim, família, comunidade, essas coisas me fascinam muito. Então, às vezes eu me sinto insignificante, Kaique, quando eu penso que eu estou fazendo parte de um período da minha vida de um poder da República. Isso me causa um fascínio quando eu penso e falo assim, mas eu sou muito pequeno para fazer parte disso. Imagina, que isso. Mas ao mesmo tempo, né, eu lembro das salas de direito constitucional e tudo mais, eu falo, poxa vida, é uma honra, é um privilégio. Sim. Então levar isso a cabo, ainda que não for para pensar em carreira política, é uma tarefa que eu me propus e eu vou cumprir. Em 31 de dezembro de 2024, estando reeleito ou não, eu vou cumprir essa tarefa que eu me propus a viver. É gratificante, respondendo. Sim. É gratificante. Mas não tenha dúvida dá que trabalho. O contexto que eu estou inserido... Porque o vereador ele tem uma fama, né? A gente pega aí, o vereador vai 4 vezes por mês na sessão e ganha tanto, não sei o quê, não faz nada, não sei o quê. No dia a dia, é isso que eu ia te perguntar. No dia a dia, João Clemente, o que faz o João Clemente? Quando você não está focado em política, evidentemente, porque a gente vê você vai para lá, vai para cá, atende as demandas, tal, tem toda essa questão política. Tirando isso,
o João Clemente sem ser vereador. O que é o João? O que você faz? Menino, isso aí é lindo. Além de dançar muito bem samba rock, né? Pode melhorar, mas modéstia à parte a gente vai. E fora isso, eu tenho uma atividade administrativa num escritório de advocacia por conta da minha formação. Então eu tenho um trabalho ainda que eu mantenho na iniciativa privada. Hoje eu dou aula na Vox, que graças a Deus me toma um tempo também, tanto de preparo de aula, quanto de mentoria para os alunos, a própria institucionalidade como docente, né? Me toma muito tempo e não tenho dúvida que por esse grupo que eu pertenço à igreja, nós temos uma estrutura chamada Grupo de Oração. Grupo de Oração é um espaço onde as pessoas se reúnem semanalmente para poder rezar, para poder clamar, para poder pedir, para fazer uma experiência de Jesus vivo e ressuscitado a partir da nossa fé. E essa experiência religiosa, ela me ocupa muita parte do meu dia. Porque ela demanda que a gente esteja lá semanalmente, que a gente se reúna para rezar, que a gente preste um trabalho para a comunidade, para a paróquia onde a gente está inserido. Eu, graças a Deus, hoje tenho uma abertura nas comunidades. Então, eu sou chamado para anunciar para jovens esse jeito despojado. Então, as pessoas gostam disso, um jeito de evangelizar com maior vivacidade. Então, as pessoas gostam disso. O nosso movimento hoje é o segundo maior movimento dentro da Igreja Católica mundial, né? Então, assim, nós temos uma abertura nesse tempo que a Igreja Católica vive, muito grande, uma responsabilidade também de acoplar a vida pessoal, a vida familiar, a vida política hoje, a vida da minha iniciativa privada, com os princípios que eu acredito. Então, testemunhar, né? Não só anunciar, mas testemunhar com a vida. Então, assim, fora disso, eu tô fazendo isso e depois o que eu... Não sobrou tempo, né? Porque você sobrou. Trabalha aqui, trabalha ali. Tem a sobrou questão sempre que, graças a Deus, sempre que posso, me enfio numa roda de samba, num churrasco de família. Eu adoro fundo de quintal. Você toca alguma coisa, João? Eu toco mosquito. Só né? de campainha, só? E canta? Eu adoro cantar. Eu quero fazer aula de canto. Eu acho que quando você aprender vai ser uma maravilha, vai ser fenomenal. Mas você tem um timbre bonito. Adoro. Você sabe que eu tava editando você cantando lá o Cielito Lindo, né? Na versão em português. Você tem um timbre legal, você tem uma voz rouca, né? Eu gosto dessa... O seu Jorge veio aí cantar, né? E eu fiquei na frente do palco parecendo uma tiete, falando, puta, se ele me vê, eu vou... Não conseguiu tirar uma foto com ele? Mas que nada, rapaz. Minha esposa, minha mãe, minha tia, minha esposa conseguiram. Mas eu mesmo... Depois mas ficou babando, né? O homem é bom só, né? Uma produção horrível. Muito mal educado o povo. Mas ele, impecável. É mesmo? Mal educado, galera? Deu trabalho, hein? Deu trabalho. Na verdade, os artistas em si, nesses 3 anos que eu pude conviver com algumas realidades, eu falei que eu nunca quero ser produzido por ninguém. Porque, olha... É só difícil de lidar, viu? Né? Difícil de lidar, meio truculento. Ô, João, você citou o show do... Eu acho quanto tempo aí, o câmera? Acho que nós já estamos aqui umas 3 horas. Não menino. Bateu o recorde. 38 minutos, quase 40. Eu já vou terminar, mas vou só te fazer uma pergunta rapidinha. Você citou o show do Seu Jorge e dia 20 foi o Dia da Consciência Negra. Sim. Teve muito evento Você considera que dessa vez Araraquara acertou a mão em comemoração à data, João? Não foi à toa que a própria prefeitura nomeou como o maior novembro negro que a gente teve na nossa história. Justamente por isso que eu tô te perguntando, porque teve muito o show do Seu Jorge, bicho, inclusive, não terminou, viu? A quinta-feira nós estamos na Lesp, eu e os vereadores membros da Frente Parlamentar Antirracista, o vereador Guilherme Bianco, o vereador Alcindo Sabino, estamos dando continuidade ao lançamento daquele livro, não sei se você tomou conhecimento, né? A respeito dos registros de compra e venda de escravizados em Araraquara, no final do período da escravização oficial. Então, nós vamos fazer esse lançamento com as deputadas daqui, mais a deputada Alice Brandão lá na Lesp, quinta-feira. Sexta-feira eu entrego um título, não sei se você vai se recordar dele, o Carlos Amaral, Samba de Bamba, Amaral. Então, não é estranho, né? Então, aproveita e fica aqui o convite pro pessoal. Sim. Sexta-feira na Câmara, às 19 horas, o título de Romérito Amaral, toda a história e legado dele com o samba e a cultura araraquarense, a partir da música.
E no dia 2, no sábado, nós temos, a partir das 16 horas, lá na Praça do DAI, né, o acendimento das luzes por a chegada do Papai Noel. Natal. E às 17h30, o grande sambista, ex-compositor e membro do Grupo Fundo de Quintal, Kleber Augusto, que vai estar aqui arrepiando, dando mais... Não, já vamos fazer a cobertura. A gente não conseguiu acompanhar tudo, porque é o que eu te falei, teve muito evento. A gente fez a abertura da Semana de Capoeira, que eu acho muito bacana e tal. Que é um registro Mestre nosso. Nildão. Zezinho tava lá, Sorriso, eu vi. Exatamente, tinha vários mestres lá, o Canela e tal, várias pessoas. A gente fez essa cobertura, não conseguiu acompanhar tudo, infelizmente, né? Mas eu acompanhei que festa bonita, né? Que bacana. Muito bem feito. Hoje, inclusive, eu fiz uma fala na sessão, porque dentro da disputa ideológica tem também a pauta racial, né? Sim. E até fiz questão de reafirmar que negar o racismo não resolve o problema. Reforçar também o aspecto... Você falou uma coisa muito interessante, você citou uma fala, que eu não sei nem se é dele de fato, do Morgan Freeman. Morgan Freeman. Que ele fala que... É só deixar de falar... Deixa de falar que deixa de existir. Antes fosse, se eu fosse... Papa Paulo VI, no final do Concílio Vaticano II, uma frase que eu repito muito lá na Câmara, não existe solução fácil para problema difícil. E quem estiver propondo, pode ter certeza, ele está te enganando. Porque ele está surrupiando um dado da realidade. A vida é real. A vida é prova real, material. Então, assim, eu reafirmei isso. Não é parar de falar, mas também só reforçar o aspecto negativo da escravização também não resolve o problema. Creio que a gente tem que olhar com equilíbrio para a nossa história. Fato e consequência. Existem fatos na história do Brasil que diversam sobre várias questões, mas a racial ela é um problema. Sim. Não sou adepto 100% da tese do racismo estrutural, sou filiado a uma outra ideia do racismo institucional e os desdobramentos disso, mas enfim, o nome também pouco importa, porque o que vai mudar isso é a forma como você vai se comportar daqui para frente. Sim. Entendeu? E as possibilidades estão aí postas e há uma questão do negro a ser colocada e a gente perde muito. Um dado que eu tenho pessoal, quando a gente lançou o livro no Sesc, eu lembro desse dado, que o Brasil, enquanto ele não integrar de fato a população negra no capital, a gente vai continuar essa questão de subserviência e a necessidade de assistência do Estado. Ou a gente integra de fato o negro na vida civil, dando condições, ainda que for por meio de políticas afirmativas ou outra proposta que possa haver, porque eu falei disso também. Não adianta a direita criticar a esquerda do que ela propõe e não propor nada. Sim. Falar que é mimimi o problema. É o que eu ia te perguntar. Falar que é mimimi o problema. Tem essa questão, muita gente fala assim, ei, lá vem o Clemente e tal, já vem com conversa, não sei o que, mimizento, não sei o que, tá aí. Esse é o problema de um grupo que o espectro da direita sofre. Ele já sabe o que ele critica na esquerda, mas muitas vezes ele não me dá proposta, ele me dá solução. Ô João, mas você acha que existe um exagero também da esquerda? Não tenha dúvida, racial? não tenha dúvida. Existem desdobramentos. Existem espécies. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu assisto, por exemplo. Você não é toda fala, você faz falas belíssimas com relação ao racismo, eu acho assim, você é super centrado com relação a essa causa, mas você não é todo momento que você, por exemplo, muita gente fala que é vitimizar, né? Sim. Tá se vitimizando, isso, aquilo, não sei o quê. As suas falas são muito precisas, eu não vejo que vai meio para a direita nem para a esquerda, é um negócio muito, que eu acho que é o que você está... É isso que eu tô colocando. E acho que é por isso que eu apoio os dois lados, reafirmo. Mas o que me impressiona muito, Kaique, é assim, como as pessoas têm a capacidade de quebrar. É a política tem uma estratégia que chama isso, né? Da janela quebrada. Se você passa na rua e vê uma janela quebrada, você não vai pensar duas vezes em uma oportunidade de passar de lá e jogar de novo. E quebrar, e quebrar, e quebrar. Isso fica repetitivo. Quem é que vai remendar aquele buraco? Quem é que vai propor estrutura para ele? Então não adianta dizer para mim que cota não funciona, ou que cota é mimimi. Me sugestione uma possibilidade B. Qual é o seu plano para a integração? O IBGE está aí, o censo está aí. Por graça divina, foi feita num governo que era dito de direita. Então não pode nem dizer que os dados são manipulados num primeiro momento. Aqui em Araraquara muitas vezes tem isso. A gente faz política pública sem ver dados. A realidade. Ela está dizendo o quê? Se você abre o IBGE hoje, vai dizer que a maior evasão escolar são de meninos e meninas negras.
que estão muitas vezes localizados em situações geográficas. Porque no Brasil tem isso. Dependendo da geografia onde Deus te permitiu nascer, você já tem uma sentença de vida para a sua história. Uhum. Então, não adianta me propor mérito. Hoje eu estou pensando nisso, né? Se a meritocracia não resolve, eu não posso excluir o mérito. Porque o mérito existe. Sim. O que eu vou fazer? E aí? O que eu vou fazer? E assim, a nível pessoal, não tenho resposta para todas as perguntas que eu faço. Mas eu procuro ouvir. Eu descobri na política que eu tenho um vício. Eu sou democrático. Eu gosto de ouvir os dois lados. Aspectos positivos e contrários. Depois eu tenho até uma dificuldade de tomar um partido a partir das ideias que eu decidi. Mas eu nunca deixo de decidir e nunca deixo de ouvir. Eu me lembro nas aulas de direito, né? John Locke. Posso não concordar com nada do que você diz, mas eu vou defender até o fim o seu direito de dizer. Então, eu acho que isso é participar da vida civil, isso é construir ponte, não muro. E é a partir daí que eu tomo minhas decisões, como você perguntava. Como você toma os seus votos? É nisso. Lendo, entendendo os argumentos, e às vezes esses argumentos, pensando na independência que o legislador precisa ter, pendem para que pende um grupo ou para que pende outro. Mas sempre visando o que vai atingir a coletividade. João, que aula, cara. Eu já vou deixar um convite aqui, pelo menos mais umas 2 entrevistas. Já batemos o recorde aqui da mais longa entrevista. Que aula, cara, que aula. Mas uma última pergunta. Aliás, é uma pergunta muito rara. Você só fala sim ou não. A gente vai ter um João Clemente aí na próxima eleição, né? Talvez. Talvez? Talvez. Acho que você ficou meio em cima do muro, hein? Eu não falei você. É por isso que eu tô apanhando. Ficou meio em cima do muro, né? Talvez. Mas eu torço para que tenha. Vou ser muito sincero, eu torço para que tenha. Eu acho que quanto mais pessoas inteligentes que têm essa sabedoria toda e principalmente essa visão democrática que você tem, eu acho fabuloso isso. Já falei isso, falo publicamente, a admiração que eu tenho. Você como vereador e as posições, inclusive, que você toma. Eu acho muito legal isso. Você caminha aqui, caminha ali, mas você é muito, como você já falou várias vezes, você é muito democrático. Eu acho legal isso. Você não tem nenhum tipo de extremismo, né? Você não é nem direitão, nem esquerdão, apesar de ser centro-direita, que é uma questão ali mais tranquila, né? E eu queria agradecer, João, e eu vou te pedir uma coisa. Deixa uma mensagem final, mas antes eu vou te agradecer obrigado. De todo o meu coração. Foi um privilégio enorme tê-lo aqui. E deixa uma mensagem pra galera aí. Tá. Kaique, olha, eu acredito muito. Vou terminar com o Gonzaguinha. Eu fico com a pureza das respostas das crianças. É bonita, a vida é linda. Eu acredito muito nessa terra. Acredito muito no Brasil. Eu acredito que a gente não deve nada para ninguém. Eu acredito que Araraquara é uma terra abençoada, linda de natureza, né? Então, o que eu quero? Eu quero que o lugar onde eu cresci, onde eu nasci, seja terra das outras famílias também. Seja terra de oportunidade. Eu encerro esse momento dizendo assim, teve alguns primos meus que migraram para São Paulo para procurar melhores condições de vida e encontraram. E às vezes eles falam assim, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eu falo pra eles, Araraquara é o meu querido torrão. Eu aprendi a cantar. Eu quero que essa terra dê certo. Eu quero que essa terra seja terra de oportunidade, de investimento, de vida boa. A gente pode até ir lá em Campinas, em Ribeirão. Mas que eles venham pra cá também aprender conosco, porque a gente tem coisa boa. A gente tem o nosso cheiro de laranja. A gente tem nossa gente, nossa terra. Capital do samba já fomos capital do samba. Então eu quero que essa cidade dê certo. Se eu não estiver contribuindo na política, eu continuo contribuindo como cidadão. Mas eu acredito em Araraquara. Ô, João. Que aula. Senhoras e senhores, João Clemente. Obrigado, viu, João? Obrigado, Obrigadão, querido. Aquele abraço.